Hoje, o Viver de Loja tem duas feras aqui para vocês conhecerem histórias extraordinárias da empresa Profit, o Carlos e o Daniel. Eles são os comandantes de uma empresa em que eu já comprei algumas máquinas e vou comprar ainda muitas outras. E vocês vão conhecer agora que tipo de máquina e que tipo de negócio a Profit atua. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Daniel, fique super à vontade. Muito obrigado. Essa audiência aqui é de gente com muita vontade de aprender. E eu queria começar perguntando para o Carlos o que o motivou a deixar de ser veterinário para ser empresário, importador de máquinas extraordinárias. Primeiramente, Marcelo, muito obrigado pelo convite, uma grande oportunidade de falar para a sua audiência. Acho que a gente tem boas histórias para contar. Eu estudei veterinária na década de 90, me formei em 99, trabalhei durante 12 anos na indústria veterinária, uma indústria maravilhosa, me deu muitas oportunidades. Trabalhei para uma multinacional americana, que é a dona do Monjaro, que hoje que é o Lilly, né? Trabalhei para o Lilly por 12 anos e no Lilly eu trabalhei um pouco como técnico, mas muito dentro dos negócios, né? Uhum. Então eu fui gerente nacional, até gerente nacional da distribuição, né? Comecei lá como regional, depois trabalhei na parte estadual e fui crescendo até virar gerente nacional da distribuição. E aí a gente montou os distribuidores do Rio Grande do Sul até o Amapá. Com isso, a empresa tem muita estrutura, né? Eu aprendi muito sobre o que é distribuir, né? E aquilo me despertou um espírito empreendedor. Então, durante esses 12 anos que eu trabalhei no Lilly, foi uma alegria tremenda, a empresa fantástica, remunerava muito bem, já tinha filhos, inclusive, mas aquele espírito estava presente quando eu conheci meu sócio atual, que é o Ramsés, e aí a gente, de alguma maneira, se conectou. A empresa que hoje é nossa, era da família dele e passava por um momento difícil e a gente, como eu falei antes, se entendeu muito bem, já vivia um relacionamento de amizade e eu então enxerguei aquilo como uma oportunidade de realizar o sonho de empreender, né? E pedi demissão, peguei lá a verba que eu consegui juntar. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi em 2010. Eu me formei então em 98 para 99, trabalhei esses 12 anos na indústria. Em 2010 pedi a demissão, ainda continuei 2 anos trabalhando numa outra empresa, porque a empresa era pequena, ainda a Recyclo era Profit. E, bom, enfim, aí ali a gente começou a jornada. E então o que me moveu a fazer essa mudança foi muito esse sonho, né? Que eu acho que é um sonho de cada empreendedor, de quem está buscando. E a gente conversou um pouquinho antes, né? Eu não esperei ser perfeito, nem grande, não foi na coragem de acreditar que aquilo poderia dar certo. Obviamente, demos uma estudada, entender um pouco sobre o que a gente estava fazendo. Eu vinha de uma vivência, tinha uma experiência de ter desenvolvido os distribuidores do Lilly, né, da Elanco na parte veterinária. Então, eu tinha alguma experiência, mas sem esperar o momento ideal, a gente foi fazer e foi uma jornada maravilhosa. Agora nós somos em 26, nós vamos para 16 anos dessa história. Crescemos, a empresa era muito pequenininha, a gente hoje é muito, muito maior do que era lá atrás. Viveu diversas dificuldades, mas percorreu esse trajeto com coragem, com vontade, com sucessos e com fracassos que fazem parte. Acho que a grande lição dessa história é sempre você conseguir superar e não ficar preso numa pequena derrota, porque isso faz parte do jogo. Olhar para frente. Olhar para frente, ter a coragem de continuar enfrentando, achar saídas, isso faz parte de qualquer jornada e nós estamos aqui. Chegamos nesse momento da impressão digital, né? A gente vem de uma história muito forte da Profit na parte office, nos cartuchos compatíveis, de tinta, nas soluções de tinta para as impressoras pigmentadas e corantes. E aí a gente vem desenvolvendo uma solução na impressão digital que tem ganhado um espaço muito grande dentro do nosso negócio, e a impressão digital é uma realidade, né? Desde
do segmento de comunicação visual, passando pela parte texto, pela parte de personalização, e a gente enxerga... E uma realidade lucrativa, né? Muito lucrativo. Lucrativo pro cliente, né? Eu acho que essa é a história mais legal de tudo. A gente sempre trabalhou focado no cliente, né? Obviamente as empresas são feitas para dar lucro, né? Lógico. Mas a gente tem que crescer com os clientes. Os clientes precisam ganhar dinheiro, precisam ter resultado, porque na medida que eles crescem, a gente também cresce. Então, o trabalho que a gente faz é procurar oferecer soluções que permitam que o cliente ganhe dinheiro. Por isso que a marca é Profit. Profit é lucro em inglês, veio justamente desse raciocínio, o intuito de gerar resultado para o cliente. Eu já adquiri uma máquina laser que grava nos copos, nas garrafas térmicas com grande precisão, é bonito. Eu já adquiri uma DTF UV que faz uma gravação em adesivos para você colar em superfície lisa, que vende muito. E agora a DTF têxtil, que é para você fazer estampa de camisa. Olha, não tem nada hoje no ramo de impressão que traga mais demanda e lucro. Eu queria falar com o Daniel aqui agora, que cuida dessa linha toda dentro da Profit. Ele comanda esse balé inteiro. Como é, Daniel, você fazer com que tudo isso dê certo? Porque a Profit não traz só da China máquinas, né? Traz também os insumos, fornece tudo que eu preciso para que a minha máquina continue operando. Inclusive assistência técnica, que hoje em dia é tão difícil, né? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Honra. A gente se conhece aí da feira, do mercado. Verdade. Então, a gente vê o crescimento que você tem tido com os nossos equipamentos. Para nós é um prazer, uma honra. Tá? Obrigado. E, bom, como você bem falou, é um conjunto de coisas, né? A gente, como o Carlos bem disse, a gente está sempre focado no bem-estar do cliente e, claro, a gente traz as soluções para que haja uma lucratividade, né? A intenção é que a gente consiga colocar um equipamento na linha onde o cliente vai conseguir ter uma performance positiva ali com o equipamento no seu dia a dia e garantir a lucratividade. Isso, inclusive, a gente mostra sempre os cenários para os nossos clientes. A gente tem lá uma planilhinha com o retorno do investimento, payback, ilustrando ali, né, a situação de cada um, que a gente sabe que é diferente a composição de preço, composição de, vamos dizer, de trabalho de cada um. Então, esse cliente é mais para o metro estampado. Então, a gente faz ali dentro um ROI, né, mostrando para o cliente, olha, se você seguir esse caminho aqui, você vai gastar aqui para fazer a sua impressão no metro quadrado estampado, enfim. Se você vender a esse preço, você vai ter um retorno X. Então, a gente tenta sempre estar ao lado do cliente. O cliente sabe onde ele está pisando. Exatamente. Sensacional. É um ponto importante para nós, né? Conseguir mostrar para o cliente que aquela solução, aquele equipamento realmente vai ter a lucratividade esperada e se pagar ao longo do período, né? E aí, para isso, a gente tem, inclusive, diversas soluções. Temos parcerias, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, que a gente tem linha até 60 vezes, tem carência né, de até 12 meses para o cara começar a pagar. Então, é bem bacana. A gente tenta viabilizar de uma forma que seja saudável para o cliente, né? E aí, bom, eu estou na Profit há um ano e meio, né? É uma linha que ela vem, como o Carlos falou, a Profit ela vem do Office, né? A gente começou as operações com Office muitos anos atrás, é uma empresa de quase 30 anos de mercado, né? E o digital cresceu de um tempo para cá, vamos dizer, de uns 5 anos para cá, que o digital tem esse crescimento exponencial. E tem uma tendência de crescimento ainda maior, né? Com certeza. A gente, inclusive, fez uma pesquisa recente que o próprio DTF, que você bem citou ali, que é a estampa da camiseta, ou até mesmo a estampa, né, do DTF UV. Que serve para boné. Que serve para boné, que serve para personalização de substratos, brindes. Então, a linha DTF, né, que é impressão no filme, ela tem um crescimento médio esperado aí de uns 30% ao ano. Caramba! Né? Nas estimativas que a gente viu. E DTF é uma novidade, né? É uma novidade, é um produto novo no mercado, né? Então ele ainda tem essa curva de crescimento alto aí. E a Profit está aqui exatamente para que a gente possa encontrar uma solução de acordo com a necessidade do cliente
E para isso, como você falou, a gente tem um ciclo preparado, né? Desde o pré-venda até o pós-venda ali. Então, na parte mesmo da importação, a gente tem uma pessoa específica lá no nosso importador que ela testa os nossos produtos. Então, nada sai de lá sem um controle de qualidade garantido, né? Então, o material chega aqui no Brasil e aí a gente tem cada máquina que chega, eu tenho vamos dizer assim, a preocupação de ter um kit de manutenção daquela máquina. Que legal. Né? Então, cada máquina que eu vendo, eu tenho ali no meu estoque. Tu tem essa preocupação já na hora que você importa a máquina. Exatamente. Para que eu não tenha ali uma surpresa, para que o próprio cliente não tenha uma surpresa desagradável ali. Excelente. De, poxa, não tenho a peça, não tenho pós-venda, não tenho suporte. Isso é uma preocupação que a gente tem. Inclusive, a gente tem estabelecido hoje dentro da Profit um departamento técnico, com um gestor técnico, né, com pessoas trabalhando nossos... O Rogério, né? O Rogério é o nosso gestor técnico. Aí eu tenho a parte do atendimento ao cliente, que é a Ana, tem o pessoal que faz o RMA, enfim. Então a gente tem uma estrutura dentro da Profit preocupada não somente com a venda, né? E sim com todo o serviço e tudo que vem por trás ali, que fica no bastidor. Isso é importante passar para o cliente, né? Para que a gente tenha a credibilidade necessária para que a gente continue impulsionando os negócios e tendo o crescimento que a gente tem obtido, graças a Deus, ao longo dos anos aí. Excelente colocação. Eu acho que você tem que ter estrutura naquilo que você adquire. São máquinas que precisam, por trás, nos bastidores, de um suporte. Antes de fazer uma pergunta para o Carlos, eu queria te dizer o seguinte. Eu sou do varejo há 35 anos e eu quero declarar que se hoje você não tiver algo para trazer o seu cliente para dentro da sua loja, além do produto físico, você vai passar maus momentos. Por quê? O produto hoje, o teu cliente aperta um botão, ele chega na casa dele. Então, se você tiver um plus, como uma máquina de DTF ou laser, tem cliente que entra na minha loja com a foto do filho na mão. Olha, eu quero que essa foto vá parar nessa garrafa. E a gente faz isso na mesma hora. Eu quero que esse nome vá parar nessa faca de churrasco para eu dar para o meu marido que gosta de fazer churrasco. A gente faz isso na hora. E ela não vai comprar só a faca, não vai comprar só a garrafa, vai comprar outros produtos que tem dentro da loja. Então eu queria que o Carlos dissesse agora qual é a história que ele lembra. Eu vou pegar de surpresa aqui, é maldade, mas vamos lá, de algum cliente de varejo físico como eu, que ficou também tão encantado com essa maneira em que as máquinas que ele vende têm esse poder de trazer o cliente para dentro da loja física. Marcelo, eu acho que tem vários exemplos. Existe um segmento que se formatou ao longo dos anos, que eram as lojas físicas que vendiam substratos para sublimação de pequeno formato, que foi uma fase inicial da personalização, né? As lojas vendiam canecas, azulejos, todos esses substratos, e a tecnologia que se tinha exclusivamente era a sublimação de pequeno formato. Acontece que com o tempo, por algum motivo, o volume de negócios dentro dessas lojas físicas foi diminuindo. E a gente encontrou nesse canal, nesses clientes que tinham essas lojas físicas, a oportunidade de oferecer os equipamentos para que eles mesclassem comércio com serviço. Então, ou seja, eles continuam fazendo a comercialização dos insumos para personalização, mas eles também vendem o serviço por metro, tanto no DTF UV como no DTF têxtil, como você faz. Isso gerou uma possibilidade daquela loja atrair clientes que estavam, de repente, indo para outras oportunidades, para outros desenvolvimentos, ou seja, o público que compra esse material é um pequeno empreendedor. E às vezes ele vai achando uma outra oportunidade. Verdade. Isso fez com que essas pessoas voltassem, né, olhando para essa oportunidade da personalização, tanto na parte têxtil como na parte da personalização do material rígido, né? Uma caneca, uma faca, como você falou. Isso trouxe esses clientes de volta para as lojas. As lojas passaram a faturar muito mais, rentabilizando o negócio.
Ou seja, a entrega de lucro do serviço é muito boa. Ou seja, a relação de custo do material impresso e o preço de venda é muito interessante para o lojista. Tem entrega, eu tenho certeza que a Cariocão é um ótimo exemplo para comprovar essa situação que eu estou descrevendo. Então, esse exemplo para mim é um exemplo muito caro. Muitas dessas lojas renasceram com a chegada da tecnologia da Profit, né? Com o DTF têxtil, com o DTF UV, com a máquina de gravação a laser, ou mesmo com as máquinas de sublimação, ou as ecosolventes, a flatbed. Então, é legal entender que a gente tem uma linha completa com uma série de possibilidades. A gente vai sempre entender a necessidade do cliente, a melhor oportunidade do cliente dentro daquele segmento, dentro daquilo que ele busca, para oferecer o produto correto, se adeque tanto ao tamanho do orçamento que o cliente tem, obviamente cada um tem o seu orçamento, e também qual o equipamento adequado para atender aquela demanda, né? Procurando oferecer a melhor solução. E sempre você colocou a pergunta sobre o suprimento, sobre assistência técnica. A gente tem um trabalho de muitos anos com suprimento, né? Então a gente sabe muito bem como lidar com isso. Na importação, são materiais importados, então existe um controle de qualidade, existe padrão, existe manutenção de fornecedor e checagem, vistoria antes das cargas serem carregadas e amostragem, teste por amostragem no Brasil. Então, a gente tem um fluxo que permite que a gente tenha um controle muito claro sobre o que a gente vende, sobre a qualidade do material que a gente vende e também um planejamento. O risco é grande, né? Se você trouxer errado, você vai ficar com aquele produto. E a gente vai gerar um problema para o cliente também, né? E que é a preocupação. A gente vai ter um problema para nós e provavelmente vai gerar um problema para o cliente. A gente entende muito bem esse ciclo, trabalha o planejamento de compra para também ter disponibilidade. Então, ou seja, uma vez que o cliente compra o equipamento, ele tem que ter o suprimento. É a mesma coisa que você comprar um carro e de repente não ter combustível, né? Então, existe uma necessidade muito grande do nosso planejamento em cima do volume de compra dos suprimentos, da chegada. A importação é um ciclo muito longo. A gente trabalha isso com muita assertividade, com muita responsabilidade. E com isso a gente traz o suporte técnico, o atendimento, o acompanhamento, tenta ser um braço direito do cliente nessa jornada. Não, e olha, eu já comprei algumas máquinas e estou comprando outras e vou continuar comprando outras porque eu estou vendo que eu tenho suporte. Então, você saber que você não está entrando numa furada, como comprar um carro em que você não vai ter o suporte, não vou falar marca aqui, porque você pode ter um deles, mas a gente já viu aí um monte de gente quebrando a cara comprando determinadas marcas que não tem hoje peça no mercado e o carro está valendo R$3.000, né? Então, vale a pena você colocar o teu dinheiro na Profit para comprar essas máquinas e adquirir, colocar na sua loja. Você dá uma olhadinha no site da Cariocão, você vai ver o que nós estamos oferecendo. A Cariocão é uma papelaria com informática e bazar e se alinha totalmente ao produto da Profit. Se você tiver qualquer negócio que você tiver de varejo, se você colocar uma laser imprimindo lá naquela hora, naqueles produtos que com certeza tem na sua loja, você vai vender o produto, você vai oferecer o serviço, o cliente vai entrar na sua loja, vai sair encantado, que eu vejo às vezes pessoas saindo encantados de dentro da loja. Esses dias eu vou contar uma história rápida. Eu cheguei no edifício Avenida Central, tinha um carro da Polícia Federal na porta. E quando eu cheguei no 3º piso, na minha loja, tinha um monte de Polícia Federal na minha loja. Eu falei, eita ferra, vem me prender. O que eu fiz é que eu nem sei o que eu fiz. Eles estavam fazendo um copo da Polícia Federal. 50 copos pro Natal, para levar, porque eles tinham visto a propaganda no Instagram. E foram todos lá. E foi legal quando eu saí da loja, o pessoal, os concorrentes, né? Deu ruim aí, Bonitão? Bonitão é meu apelido. Tá 30 anos defasado, mas fazer o quê? Esse cliente legal. É bom, né? Até o cliente é maravilhado. Eu falei, voltem. Lógico. Eu vou finalizar esse podcast fazendo uma pergunta para eles dois. O que vocês estão achando do Rio de Janeiro? Mas é para falar a verdade. Eles são paulistas, né? Eles estão vindo visitar aqui a Cariocão. Também outros tantos clientes, e a gente vai finalizar o nosso podcast com essa pergunta porque eu tenho certeza absoluta que ele vai ter alguma coisa nova para falar para a gente a respeito disso.
Botei Olha, vocês numa furada. Eu gosto muito do Rio, né? Quis estudar aqui no Rio, comecei dizendo que eu vim... Não, acho que na nossa conversa anterior, que eu vim aqui prestar um vestibular há 30 anos atrás, era uma vontade. Eu nasci em Santos, então, ou seja, eu venho de uma praia, de uma cidade de praia. Verdade. E eu gosto muito de praia. O Rio é maravilhoso, uma cidade espetacular. Tem desafios, obviamente, todo mundo sabe. A gente torce para que esses desafios sejam superados, que as coisas evoluam, porque a cidade merece, né? Uma cidade com potencial. Assim, eu acho que não tem nenhuma cidade no Brasil com potencial turístico que o Rio tem, a beleza. Eu olhei alguns dados sobre o turismo em 2025. O Rio teve um crescimento de 30% no turista estrangeiro em 2025. Quer dizer... Eu não sabia disso. Se trabalhar um pouco para a imagem, assim, eu acho que isso... Se a gente pegar os números de turistas estrangeiros no Brasil em relação a países como Turquia, Tailândia, a gente ainda é infinitamente menor. Então, assim, eu vejo o Rio de Janeiro com um potencial econômico tremendo, com o turismo sendo uma atração muito forte da economia, mas também com todas as outras áreas, né? Indústria, serviço, comércio. Então eu acho, além de todas as belezas, né? A gente gosta de vir pro Rio para ir na praia. Apesar que a gente não tem tempo, a gente vem aqui visitar os clientes, fazer o trabalho. Tá tão bom, né? Mas de fato é maravilhoso e o ambiente é diferente, né? Assim, em São Paulo, a gente talvez tenha um clima mais sisudo, assim, o carioca é mais feliz, é mais... eu acho que tem esse negócio de ser mais humano, mais próximo, assim. Eu gosto muito do Rio, tenho um prazer enorme estar aqui sempre. Espero poder vir muitas outras vezes e, quem sabe, conquistar mais clientes do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Por intermédio da Cariocão. Por intermédio da Cariocão, trabalhando junto. Referência. O mercado está aí, estamos juntos. A Profit está aqui para trazer o melhor, para trabalhar junto com o Cariocão aqui pelos clientes e pelo sucesso de todos, né? Vocês notaram que a pergunta do Rio de Janeiro foi por causa do nome da minha loja, né? Cariocão. É carioca de verdade. Daniel, fala aí, o que você achou do Rio de Janeiro? Eu sou suspeito, sou apaixonado pelo Rio, tenho parentes aqui. Tu vem sempre aqui? Em Petrópolis. Sempre que posso, né? Porque na rotina é difícil. Sabe que São Paulo é uma cidade totalmente maluca, né? O pessoal lá não para, vive do trabalho, não tem assim, né? Aquele lazer, nem essa paisagem maravilhosa que vocês têm no dia a dia ali. A gente acabou de falar do seu trajeto para uma das lojas, né? Poxa, eu fiquei imaginando, eu falei, poxa, imagina passar por esse trajeto todo dia, o privilégio que é ver a serra, a praia, enfim, deve ser maravilhoso. Então, o que eu tenho para te falar sobre o Rio? Eu acho que é uma cidade maravilhosa, com potencial enorme, né? Reconhecida mundialmente aí. Acho que tem se estruturado cada vez melhor. Acredito que cada vez que eu venho, eu vejo uma cidade mais bonita, mais bem estruturada, com mais oportunidades de negócio, feiras acontecendo. Verdade. Até eu, por exemplo, você sabe que eu trabalhei em outras empresas aí, vim de outros grandes multinacionais, até do setor de tecnologia e de impressão. Epson. Da Epson, Amimac, enfim. E eu já tive projetos de clientes, como você falou, da loja física e tudo, aqui no Rio, interessantíssimos na parte do turismo, de pessoas que... vou visitar um ponto turístico do Rio, o Bondinho, vou te falar lá, né? Pão de Açúcar, que foi um projeto que eu participei. Do cara ir e sair com uma camiseta estampada, já com o nome dele, com a paisagem ali do Bondinho e tudo, sabe? Com o nome da família. Foi assim, um projeto de uma máquina digital, uma impressora digital, dentro de um ponto turístico, que é um dos poucos negócios ainda, né, que a gente conseguiu estar assim, dentro da impressão digital no ambiente de turismo. Mas acho que a impressão digital está presente em tantas coisas ali, e acho que o Rio é tão... acho que tem um potencial tão grande que eu acho que acho que a curva de subida ali de vamos dizer assim, de mercados que podem agregar o produto de impressão digital é grande. Então acho que a gente vê o Rio é um dos mercados que hoje dentro da Profit que a gente mais enxerga potencial, que a gente mais se estrutura na parte técnica, na parte comercial, logística. A gente tem uma preocupação e um olho muito voltado para essa região. Não só o Rio Capital, mas toda
todo o Rio, todo o estado do Rio, né? A gente tem muitos clientes na região serrana, em Petrópolis, Teresópolis, enfim, e acho que sou apaixonado por essa cidade e vejo muito potencial nela. Maravilha. Gente, obrigado. E vocês terão novidades, porque não foi só, essa pergunta não foi só por causa do nome Cariocão, é porque as licenças da Cariocão começarão pelos bairros do Rio de Janeiro. E em breve eu vou dizer para você o que você tem que fazer para ter uma licença da Cariocão dentro de uma loja ou dentro da sua loja. Novidade aí para o futuro. Muito obrigado, fiquem com Deus e apostem firme na loja física. Você pode ter certeza que daqui para frente nós só vamos decolar, principalmente com essa junção do varejo físico com o varejo digital, que é o Omnichannel, e também trazendo serviços para dentro da sua loja física de produtos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.